eu acho que um governante ele tem que ter a visão da urgência da sua ação. Quando eu disse para vocês que o ministro Delfim Neto coordena o nosso plano de governo, nós estamos ouvindo a sociedade, debatendo e realizando um plano para que ele possa ser executado de fato. Há uma dificuldade hoje, que vocês conhecem bem, que são todos os órgãos de controle, né? Tribunal de Contas Municipal, Estadual, Federal, no caso de São Paulo, mais Ministério Público, controles ambientais, que são importantes. Por isso que a equipe tem que ser objetiva. O prefeito tem que, no primeiro dia de janeiro, mandar uma série de medidas para a Câmara Municipal. Aproveitar, inclusive, a popularidade da eleição e começar a implantar essas medidas rapidamente. Algumas, eu dei o exemplo das creches, elas são rápidas para se solucionar. Outras vão demorar mais. Nenhum prefeito pode prometer que vai resolver o problema de criança em 4 anos da cidade. Não vai, é mentira. Mas ele vai dar as linhas mestras. E o que eu sinto é o seguinte, a população tem maturidade. E ela vai percebendo aquilo que começou e demora para ser realizado e aquilo que pode ser realizado rapidamente. A primeira proposta é valorizar o profissional da educação. O professor é a alma da escola. A gente pode informatizar a escola, colocar computador, o que é importante, melhorar o ambiente escolar, mas a alma da educação é o professor. Você tem que qualificar mais aí, mescla com a pergunta da FUGEN, da Fiesp, assinada pelo governador Sérgio Cabral, pelo governador Geraldo Alckmin aqui em São Paulo. Precisa formar melhor os professores. Não é uma crítica ao professor, mas todo profissional tem que estudar. Eu dizia como secretário de Educação que o professor tem que ser valorizado em 3 lugares: na cabeça, no coração e no bolso. Você valoriza na cabeça com formação. Veja, hoje o tema da moda é bullying. Os professores que estão na sala de aula hoje não estudaram bullying na faculdade. A gente fala de autismo. Os professores não estudaram autismo na faculdade, não estudaram inclusão na faculdade. A maior parte dos professores se formaram há alguns anos. Então tem que ter um processo de formação continuada para esses professores. Coração significa valorizar o professor, valorizar o diretor da escola, dialogar com ele, não mentir, fazer um caminho de construção coletiva das melhorias da educação. E o bolso é melhorar o salário de quem trabalha na educação, aliás, de quem trabalha em geral, né? O trabalhador merece um salário digno. Então a primeira proposta é valorizar os professores. A segunda proposta é ter um plano para que nós consigamos ir construindo as escolas em tempo integral. É transformar São Paulo num modelo de cidade em termos de escola, de propostas educacionais. Demora. A gente talvez precisaria de 8 ou 9 anos para transformar todas as escolas em tempo integral. Resolve-se creche com convênio, construindo outras creches também, mas se resolve com convênio, mas a construção do conceito de escola em tempo integral demora um pouco mais. Mas é preciso fazer, é preciso ir crescendo nessa direção. E a terceira questão é trazer os pais para a escola. Eu faria nas escolas do município o que eu fiz nas escolas do estado. Abriria as escolas todas no final de semana e desenvolveria programas de relação, de construção coletiva de projetos entre pais e filhos. Eu não sinto que o governo federal queira boicotar São Paulo, nem que o governo estadual queira boicotar a prefeitura de São Paulo. O que eu sinto é que falta teimosia, no bom sentido, do prefeito de São Paulo de ir atrás do governo estadual e do governo federal. Falta obstinação, falta inquietação. Está vendo o que está acontecendo nos outros lugares e por que São Paulo não? A fama de que São Paulo é muito rica faz com que às vezes o prefeito não vá atrás dos ministros, não queira desenvolver programas conjuntos, né? Hoje há um programa do governo federal no Rio de Janeiro, por exemplo, chamado Mulheres de Paz. Eles contrataram 1.500 mulheres que já foram das ruas, que já usaram crack para trabalhar com os viciados em crack num processo de convencimento para retirá-los da rua, pago pelo governo federal. A gente tem o mesmo programa em São Paulo, por que não fazer esse projeto aqui? Então eu sinto que às vezes a gente fica num patamar de superioridade e acha que não precisa do governo estadual e federal. É um equívoco, porque os problemas são os que vivem na cidade. A gente fala assim, nós gostaríamos de ver o Rio Tietê e o Rio Pinheiros navegável. O rio não é um problema da prefeitura, é do estado. Mas nós moramos na cidade de São Paulo. O rio está aqui.
São projetos conjuntos em que município, governo estadual e governo federal precisam dar as mãos para resolver. Mas, primeiro, a arrecadação da CT hoje está perto de 900 milhões que arrecada em multas em São Paulo. 900 milhões. É evidente que eu colocaria esse dinheiro para melhorar o trânsito. Isso é um fato absolutamente necessário. A CT hoje, ela não tem a qualidade que deveria ter, não por culpa das pessoas que trabalham lá, mas porque ela foi absolutamente sucateada, a CT. Eu não tenho nada contra coronel em nenhum lugar, enfim. Eu sou favorável à operação delegada, por exemplo. Eu acho que há coisas que o prefeito fez que são corretas. A operação delegada foi um bom caminho. Agora, achar que porque é coronel, vai colocar coronel em todos os lados, hoje na SCT também é coronel. Quem tem que dirigir empresa de trânsito é engenheiro de trânsito, quem compreenda isso. Secretário da Saúde, com todo respeito, tem que ser alguém que entenda de saúde, seja da área da saúde. A gente tem que parar de colocar amiguinhos. Não, mas ele é da minha confiança, eu coloco lá. A gente já tem um Adilho Japene, secretário de saúde, aí tem um secretário que não tem formação nenhuma na área da saúde. Então, essa é uma visão incorreta. Eu colocaria o dinheiro do trânsito sim, para resolver essa questão do trânsito. Mobilidade. Aqui tem duas questões importantes. Uma questão é fluxo. Hoje, as grandes cidades em qualidade de vida, elas discutem o seguinte: o que é o ideal de uma cidade? Analisa toda a região da Lapa, né? 300 mil pessoas, 400 mil pessoas, os distritos aqui. Analisa a região e pensa o seguinte: da população que tem mobilidade daqui para outras áreas da cidade, por que essa população tem mobilidade? Para trabalhar, por exemplo. Mas qual é o perfil dessa população? São jovens de tal idade ou são mulheres de tal idade? Aí a prefeitura, ao estudar um pouco, e há mecanismos informacionais simples para isso, o perfil dessa população começa a dar incentivos para empresas se instalarem nessa população, para que a população daqui possa trabalhar mais perto de casa, estudar mais perto de casa e ter lazer mais perto de casa. Como é que eu enxergo um subprefeito? Um líder da região. Essa história de trazer subprefeito do interior, quem foi prefeito, perdeu a eleição, aí vem para São Paulo, quem largou a prefeitura, eu não tenho nada contra quem é do interior, né? Eu vim do interior. Agora, precisa conhecer o bairro. Se eu escolher o subprefeito da Lapa, alguém do Morumbi, ele até poderá, 3 anos depois, fazer um bom trabalho na Lapa, mas não no começo, que ele vai demorar muito para conhecer aqui. Então, eu preciso de construir um conceito de que o subprefeito ele tem que ter poder político, capacidade de gestão. Poder político não é poder político sob o ponto de vista partidário, é articulação política, é se dar bem com as entidades que compõem o bairro, é ter liderança sobre essas entidades, é ser alguém reconhecido no bairro. Isso é poder político. Depois, capacidade de gestão, porque ele é o grande gestor da cidade. E depois, esse conhecimento, né? Essa visão do bom prestador de um serviço público. Como é que se combate a corrupção? Isso é uma praga do Brasil, da cidade de São Paulo, do estado. Isso é uma praga a corrupção. Há 2 caminhos para combater a corrupção. Um caminho é o nosso sonho, que é o caminho da educação. Um dia a gente só ter gente honesta, mas isso demora. O caminho mais rápido chama-se tecnologia. Quanto mais você investe em tecnologia, mais você assusta as pessoas que são corruptas. Quanto mais você coloca tudo na internet, você vai fazer compra de medicamentos para o hospital. Está tudo na internet, alguém vai fiscalizar e falar: mas por que o melhoral desse hospital custa tanto e desse custa tanto? Se eles compraram na mesma cidade. Você começa a inibir as práticas de corrupção. Vai para a autorização de reformas. Hoje a gente tem tecnologia para fazer com que o Google Maps faça uma análise daquela reforma que está sendo feita e acompanhe o tempo todo. Tem que parar com essa praga de achar que todo mundo que vai fazer uma obrinha em São Paulo tem que pagar para alguém. Às vezes me perguntaram assim: mas se você olhar lá os contratos, você vai fazer com o Kassab o que o Serra fez com a marca? Suspender pagamento de todos os fornecedores da prefeitura, empresas faliram? Eu jamais faria isso, porque eu respeito o contrato. A gente tem que ser um país moderno. Essa história de ficar perseguindo, como funcionário. Valquíria estava na primeira reunião de dirigentes quando eu assumi a secretaria. Ela falou: cuidado com o fulano que é da Rose. Para ninguém da Rose nem eu. As pessoas estão aqui, nós estamos de passagem. Valorizar as pessoas, não tem essa cabeça de perseguição. Eu acho que precisa ter uma visão moderna.
E a corrupção vai ser combatida dessa forma. O bom profissional vai trabalhar feliz. Aquele que está acostumado a receber propina vai entrar em guerra, porque isso tem que acabar. Isso é uma praga, é vergonhoso. As pessoas já deixam separado quanto elas vão gastar de propina. Isso tem que acabar. Eu vou fazer 43 anos de idade, né? Ser prefeito de São Paulo é um privilégio tão grande. Você imaginar que as pessoas confiaram em você, te elegeram para ser prefeito da maior cidade da América Latina e abandonar essa cidade, isso para mim é descabido, né? Não tem justificativa. Hoje, a grande discussão mundial ela se dá em torno das cidades, mais até do que dos estados. É a cidade, é onde a população vive. O prefeito é que tem mais poder, no bom sentido da palavra poder, de resolver os grandes problemas da população. É o dia a dia que faz isso. Eu fiquei tão feliz nesse almoço com o prefeito do Rio, do Paz, e eu via nele assim, o prazer que ele tem em ser prefeito, em receber crítica, em estar na rua, em falar com a população, em resolver problema. Ele mostra aquele Rio Maravilha, o projeto dele de revitalização de toda a área portuária, e eu pensando do Braz à Barra Funda, na integração da área central da cidade de São Paulo. Imagine entrar para a história como um prefeito que revitalizou de verdade o centro da cidade de São Paulo, que deu dignidade a essa população. A cidade inteira se uniu pela cidade limpa, porque a população sentiu que aquilo ia melhorar a cidade. Então nós temos uma cidade em que o cidadão responde rapidamente quando ele sente que aquele projeto é sério. Respondendo objetivamente, não só não deixaria, ficaria até o final, como tentaria ser reeleito para conseguir realizar um trabalho que melhore essa cidade. Para terminar, tem uma coisa que eu acredito que eu vi isso no Mandela, eu vi isso na campanha do Obama, mas é um valor que eu tenho. Nós não podemos conviver com cidadãos invisíveis. E hoje São Paulo tem uma parcela da população que é invisível. Dá para resolver tudo de uma hora para outra? Não dá para resolver. Mas dá para trabalhar, dá para atuar conjuntamente, dá para valorizar as pessoas, dá para trazer a sociedade para ajudar a resolver, dá para fazer com que empresas invistam naquela região acreditando no prefeito. Estamos começando a campanha, que eu disse no início, para mim é uma honra ser candidato dessa imensa cidade. Eu nunca imaginava, né, lá na família em que eu nasci, na simplicidade do meu pai. Meu pai começou a vida como estudante de escola, depois foi feirante, depois foi comerciante. Era muito simples, né? Eu lembro da minha mãe chorando quando eu mudei para São Paulo. Hoje minha mãe mora comigo aqui em São Paulo. Mas consegui crescer, graças a Deus. Já ter tido a confiança de ser eleito o vereador mais votado, a confiança como deputado, a confiança como secretário. Quando eu assumi a Secretaria da Educação, eu sou coitado, eu sei que esse discurso de educação, de gentileza, de respeito não dura um mês, né? Foi a única gestão sem nenhuma greve em São Paulo, que os professores acreditavam naquilo que eu dizia, e eu dizia a verdade para eles. É melhor um não explicado do que um sim mentiroso. E é esse conceito que a gente tem que fazer com que a gente mostre que a política não é essa coisa ruim só. Ela pode ser uma coisa ruim, mas ela pode ser uma coisa muito boa. E o fato de vocês, né, pessoas ocupadas, tirarem um momento do dia para bater esse papo comigo, e farão isso com os outros candidatos também, eu acho que essa é a cidade que nós sonhamos. Pessoas que debatam, que tenham sugestões, que tenham argumentos, que participem, que saibam que a cidade não é do prefeito, mas o prefeito, ele é da cidade. O prefeito não pode ser de outro projeto que não da cidade. A cidade não é do prefeito. O prefeito tem que administrar a cidade, sabendo que a cidade não é dele, não pertence a ele, mas ele, prefeito, pertence à cidade. Ele foi eleito pela cidade para cuidar da cidade, e para nada além disso. Cuidar da cidade. E olha, cuidar da cidade é um grande privilégio. Por isso que eu peço a Deus que me abençoe, que dê sabedoria, que a gente faça uma linda campanha e que a gente possa ganhar essas eleições e cuidar muito bem dessa cidade imensa que é São Paulo. Obrigado pela atenção de vocês.